uma vez mais neste lar de amor, nós buscamos a Tua presença, a fim de que o Teu Evangelho seja uma página de luz, iluminando o nosso conhecimento, a nossa vida, trazendo-nos o entendimento daquilo que às vezes dilacera os nossos corações, porque ainda não pensamos segundo aquilo que Tu nos ensinas. Assim, querido Mestre, esta hora é sagrada para todos e felizes ficamos se Tu te mantiveres entre nós, já que aqui estamos mais de 2 ou 3. Que este momento seja de muita luz, porque a paz, essa já está em nós. Está neste ambiente que preparaste para que cada um daqui possa sair um pouco mais tranquilo e aliviado, levando no coração a certeza de que te mantiveste entre nós. A espiritualidade superior também ela aqui nos assista, ajudando-nos a intuir a mensagem do Evangelho, intuí-la pela compreensão, a fim de que ela, depois calcada na nossa razão, se mantenha pela nossa inteligência e nos ajude a cumprir no dia a dia aquilo que aprendemos contigo. Fica connosco, Mestre, e que assim seja. Então vamos ler do capítulo Bem-aventurados os aflitos, o item número 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que pensais elevar-vos acima da terra, acima do terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está longe, julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infringir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida
tão perene de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheio de esperanças? Que vos diz se ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastas na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer conosco? Essa dor se concede naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando se desembaraça do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais vos transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendíeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses bem-aventurados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. O Evangelho é sempre luz, mas hoje ele traz-nos um tema que não deixa de não ser pungente e que com certeza já nos tocou a todos. A partida de junto de nós daqueles que amamos e às vezes a eternidade. Mas, como vimos, é que através dos ensinos deste espírito Sanson, que curiosamente deu esta mensagem muito pouco tempo depois de desencarnar. Ele era membro da Sociedade Espírita e em conversa com outros elementos dessa sociedade, lá em Paris, ele disse que quando desencarnasse, quando morresse o seu corpo, que ele, tão logo quanto pudesse, viria dar notícias. E veio, passado muito pouco tempo. Cumpriu a promessa e veio-nos trazer este esclarecimento que é extraordinário. Realmente, se virmos a frio a partida de um jovem, de uma criança, e vemos que por vezes se mantém viva uma pessoa idosa, doente, sofrendo, não encontramos, pela materialidade, explicação para isso. Mas se acreditarmos na reencarnação, se acreditarmos que ninguém morre, então vamos com certeza absoluta aceitar este facto sem nenhuma revolta. Primeira interrogação: acreditamos em Deus? Sim, acredito. Deus é justo ou injusto? Deus é a justiça suprema. Deus é o amor infinito. Então Deus não sabe o que faz? Onde está a minha fé? Quando dizemos isto, nós estamos a dizer que pelo simples facto de alguém que amamos, e sobretudo em tenra idade, partir, que nós não soframos. Não é isso que nós estamos a dizer. Porque nós vamos ter sempre o sofrimento da saudade. Mas que essa saudade não seja doentia. Porque se ela for doentia, depois às 2 por 3 nós vamos também adoecer. E adoecendo, se calhar vamos partir prematuramente e seremos suicidas indiretos. Porque fruto desse sofrimento atroz, deixamos de viver como devemos e certamente abreviamos.
a nossa partida também. Ora, se acreditamos em Deus, vamos ficar tranquilos porque Ele sabe o que fez. Se também acredito na reencarnação e se eu acredito na vida espiritual, a morte do corpo não é separação de ninguém. Sansão nos veio aqui trazer que muitas vezes os filhos que partem antes dos pais ficam muito perto dos pais. E às vezes a nossa dor é tanta que nem estamos despertos para isso, para tentar pelo menos pressentir ou intuir a presença deles junto de nós. O sofrimento é tão grande que a gente não sente nada. E aquilo que poderia ser, por vezes, uma presença muito boa, que nos ajudaria a aceitar essa partida, nós passamos ao lado e não intuímos esse carinho que muitas vezes é permitido que eles venham junto de nós. Então, vamos ter fé. Vamos ter a fé raciocinada de que, morrendo o corpo, os amores não morrem. Amor verdadeiro não morre nunca. E podemos andar às vezes 2, 3, 4, 5 reencarnações sem que um amor verdadeiro venha a nós, e se calhar na sexta reencarnação ele vai, porque ele não se perdeu. Ele não se perdeu no tempo. O amor é duradouro e imorredouro. Como não morre o nosso espírito, o nosso amor também não pode morrer. Quantas e quantas vezes estas mortes prematuras têm razão regeneradora? Sansão dá-nos aqui uma lição extraordinária. O que é melhor? Uma vida longa, cheia de sofrimento, neste mundo complicado que é a Terra? Ou partirmos cedo e não sofrermos essas desditas da própria vida? Quem sou eu para pensar o que é que seria a vida que foi ceifada à idade tenra? Eu não sei o que é que iria ser essa vida. Claro que eu posso pensar que ela ia ser um mar de rosas, mas também podia ser um longo e tortuoso caminho de espinhos. Mas Deus sabe. Então confiemos naquilo que Ele faz. Às vezes a morte prematura é um grande benefício porque nos preserva das misérias da vida, como nós vimos no texto. Ninguém sabe o futuro. Ou vocês sabem? O futuro a Deus pertence. O meu futuro, amanhã, vai ser em resultado do meu hoje, como o meu hoje é o resultado do ontem. Então, como eu não sei, ainda não sei como é que vai acabar o meu dia hoje, como é que eu já vou pensar que sei qual é o meu futuro amanhã? Não sei. Vai depender, com certeza absoluta, daquilo que seja o meu hoje. Como não sabemos esse futuro, aceitemos tranquilos aquilo que é a vontade de Deus. Claro, com a saudade saudável. E com a esperança de que nos reencontraremos, mais tarde ou mais cedo. Leve o tempo que levar, nos reencontraremos. Se eu tiver esta fé e esta esperança, eu vou conseguir conviver com uma perda desta natureza. Não tenhamos falta de fé, porque ninguém se separa para sempre. Todos ficamos perto uns dos outros quando nos amamos. Uma outra questão. A minha revolta, a minha zanga para com Deus, que me leva à pessoa querida, traz-me a pessoa querida de volta. Resolvo alguma coisa com isso? Pelo contrário. Pelo contrário, cada vez vou sofrer mais porque a minha revolta aumenta. À medida que a saudade doentia vai avançando, a minha dor intensifica-se. E eu não melhoro coisa nenhuma, pelo contrário. Então, voltamos à primeira pergunta. Acredito em Deus? Sim, aceito a vontade dele. Um dia eu vou compreender o porquê dessa partida prematura. Um dia. Com certeza até chegando eu depois,
ao meu momento de me separar do corpo e transitando para a vida real, que é a vida espiritual, que é mais importante. Portanto, quem seja ceifado em terra-idade para ir para o mundo espiritual vai para a vida verdadeira. Porque esta aqui não é a nossa vida verdadeira. Esta é uma vida transitória. Todos sabemos que temos um tempo e que todos temos esse tempo limitado em relação a muita coisa, mas que ele é limitado, temos a certeza absoluta. Há aqui alguém que o seu corpo não vai morrer? Há pessoas que julgam que sim, que só morrem os outros. E andamos distraídos. Não nos preparamos para a irmã morte, que a qualquer momento pode vir ter connosco. E nós não estamos preparados para conversar com ela. E devemos estar. Como é que preparamos a nossa partida? Com tranquilidade, com paz, com aceitação sem revolta e conhecendo o que é a vida espiritual. Para que alicerçados nisso, termos essa certeza, com esse alicerce bem sólido, ali, betão armado, a solidez do botão. Se o tivermos, vamos embora tranquilamente. Sabendo que os que ficam continuam e que nós, do outro lado, os aguardaremos tranquilos até que chegue a vez deles. Com esta certeza, esta dor vai ser muito menor e, sobretudo, não revoltada. Concordam com a lição do Evangelho? Sem nenhuma dúvida. Vejam, Sansão prometeu e veio. É isto que nos dá a certeza das coisas. Como é que eu vou dizer que os espíritos não existem quando, no caso concreto, deste homem tranquilo, sereno, frequentador da Casa Espírita, da Sociedade Espírita de Paris, que podemos dizer que é, para mim, a segunda Casa Espírita do mundo, porque a primeira foi a Casa do Caminho, lá na estrada de Jerusalém para Jope, onde os discípulos recebiam os doentes, os tratavam, os curavam, onde dividiam os proventos do seu trabalho, porque todos trabalhavam, e dividiam esses proventos com os que tinham necessidades e se aproximavam deles. Para nós, essa foi a primeira Casa Espírita do mundo, a Casa do Caminho. A Sociedade Espírita a segunda. E frequentando ele a casa e dizendo que quando desencarnasse ele se manifestaria, e o fez. Que isto nos dê a certeza de que realmente os espíritos existem e se comunicam. Porque são estes, sem dúvida nenhuma, dois dos pilares da doutrina espírita. A existência dos espíritos e a comunicação dos espíritos. Então que Jesus nos ajude a percebermos esta mensagem tão nobre e ao mesmo tempo tão esclarecedora, para que o nosso sofrimento diante da ida daqueles que amamos não seja de maneira nenhuma constrangedor ao ponto de depois não querermos viver. Porque se Deus nos deixa ficar é porque ainda nos falta a nós cumprir uma parte do nosso percurso. Façamo-lo tranquilamente. Que assim seja. Uma leitura aleatória do livro Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Item 133. Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Marcos 8:5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade.
Teria o Mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus donos da vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam um milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando, inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Senhor Jesus, após a leitura do Teu Evangelho tão esclarecedora, acabamos de ler uma página do nosso querido Emmanuel, mostrando-nos que realmente também nós podemos multiplicar aquilo que desejarmos na nossa vida, se nos empenharmos, se nos esforçarmos. É nesse esforço constante, Jesus, que nós muitas vezes precisamos de Ti. É nessas alturas que nós, entrando em prece e levando-nos acima daquilo que é materialidade, tentamos escolher no Teu coração a força e o ânimo para resolvermos as nossas coisas. Não ficarmos sentados à espera que Tu as resolvas por nós. De maneira nenhuma. Colocarmos a nossa mão no esforço cotidiano para que Tu depois coloques a Tua, abençoando o nosso propósito e nós conseguirmos levar adiante de vencida qual seja a dificuldade que esteja connosco. Então, Mestre querido, 2 ensinos preciosos para nós. Resta-nos solicitar a bênção para a nossa água, que ela, do mesmo jeito que Tu fizestes a transubstanciação da multiplicação dos pães, também possas nela, através do infinito amor que tens por todos, torná-la, através da magnetização, torná-la mais saudável, uma ajuda efetiva para a nossa tranquilidade ou para a nossa melhoria da saúde. É com fé que a tomamos, Jesus. Com fé. Fé absoluta de que realmente tudo quanto venha de Ti é o quanto nós necessitamos. Por isso, nesta hora tranquila e sagrada, tomaremos a água respeitosamente, dizendo-Te do fundo dos nossos corações: muito obrigado, Mestre. Muito obrigado à espiritualidade que permitiste que estivesse aqui conosco e a quem nós de coração também pedimos, rogamos, se mantenham conosco até ao fim dos trabalhos do dia de hoje, para que tudo decorra na tranquilidade costumeira e sairmos daqui mais ricos, porquanto iremos com mais riqueza espiritual. Mestre do amor, muito obrigado. Que assim seja.